Você já parou para pensar nas escolhas que você fez? Alguma dessas suas escolhas é a sua missão de vida? Eu te convido aqui a pensar um pouco sobre essas questões. Sou Letícia Maroni, psicóloga, mãe da Alice, casada. Eu acredito que algumas coisas na vida da gente a gente escolhe e outras tantas coisas a gente recebe como missão. Eu acho que eu tive a sorte grande, sabe? Na minha vida eu tive essas duas coisas juntas. As minhas maiores escolhas são, na verdade, minha grande missão. Eu estou falando aqui sobre a maternidade e sobre a psicologia. Eu sempre quis ser mãe. Desde criança eu brincava e dizia que eu ia ter filhos, eu me imaginava dessa forma. Eu tinha certeza que isso um dia ia acontecer. Mas nas minhas brincadeiras, de casinha, de ter filhinhos, eu jamais imaginei que eu teria uma filha deficiente. A maternidade foi uma escolha, mas a maternidade atípica, eu não tenho dúvida de que é uma missão de vida. Na minha infância, eu ouvia as pessoas dizendo que eu era uma criança sensível, emotiva, vivia chorando. Minhas irmãs até brincavam que eu não ia ter cílios do tanto que eu chorava. E realmente eu não tenho cílios até hoje. A psicologia eu escolhi como profissão. Mas eu queria mais do que isso. Eu queria me doar, eu queria cuidar. Então veio a psicologia hospitalar, que é uma missão na minha vida. A minha maternidade aconteceu de forma muito rápida. Logo após o meu casamento, poucos meses depois, eu já estava grávida. E aquilo ali foi só alegria, foi só felicidade na nossa vida. Grávida, a gente escuta as pessoas sempre perguntando: e aí, o que você quer, menino ou menina? E eu sempre respondia assim: tanto faz. Eu quero que venha com saúde. Mas eu mal sabia o que estava por vir. No meu 7º mês de gestação, no ultrassom de rotina, eu percebi um semblante diferente do médico. E esse médico me deu então a notícia que foi a pior notícia da minha vida. Ele me falou assim: olha, Letícia, sua bebê tem uma má formação do cérebro. Aquela notícia tirou o meu chão. Aliás, eu sempre dizia que queria ter uma filha com saúde, não era assim? Eu tive então que me dar conta de que eu teria uma criança diferente. A Alice tem baixa visão, atraso global do desenvolvimento, um atraso cognitivo e motor. A Alice tem paralisia cerebral, é uma criança cadeirante. E eu senti medo, muito medo com tudo aquilo. Muito medo, muita insegurança, muita frustração, muita tristeza. Assim que nós soubemos da deficiência da Alice, nós começamos a cuidar de todos os detalhes para que ela tivesse um acompanhamento desde o início da sua vida. E a gente pensou então em ter uma pediatra na sala de parto para acolher a Alice no momento do nascimento. Nós procuramos muito por uma pediatra e nós escolhemos uma que tinha uma imensa experiência técnica, um conhecimento muito grande, mas ela não tinha nenhum tato com o ser humano. Numa consulta, faltando 15 dias para o nascimento da Alice, a médica pediatra que ia acompanhá-la na sala de parto me disse assim: olha, Letícia, os piores dias da sua vida estão só começando. A sua filha não vai te dar uma maternidade cor-de-rosa cheia de coraçõezinhos, como toda mãe espera. Depois de ouvir aquela fala daquela médica, naquele mesmo dia, nós decidimos que ela não seria a médica que acompanharia a Alice no seu nascimento. Ela não merecia esse momento. De lá para cá, foram 4 anos muito intensos. Diversos especialistas, muitos médicos, muitas consultas, exames. A Alice fez 3 cirurgias, teve crises convulsivas e finalizou essas crises com tratamento. A Alice iniciou dieta cetogênica, que ela faz uso até os dias de hoje. E a gente precisava muito descobrir o diagnóstico da Alice. Foi então que veio o tão esperado diagnóstico. A Alice tem uma doença rara chamada deficiência de piruvato desidrogenase. Provavelmente você nunca ouviu falar sobre isso, né? Eu também nunca tinha escutado falar. Deficiência de piruvato desidrogenase é uma doença rara que tem a sigla PDH1, é um erro inato de metabolismo. Uma doença genética, mas que não tem fator hereditário. E não tem uma causa específica para ter acontecido. Aconteceu porque tinha que acontecer. A Alice tinha que ser assim, e ela tinha que ser minha. Foi um alívio receber esse diagnóstico e saber exatamente quem é a Alice. Poder oferecer a ela tudo o que ela precisa.
Depois desse diagnóstico, vieram muitos sorrisos da Alice, muitas gargalhadas, muita alegria, um desenvolvimento melhor e, para nós, uma maior aceitação e maior resiliência. E aí, a descoberta do grande amor da minha vida e minha grande missão, que é ser mãe atípica. Além da maternidade atípica, com o decorrer do tempo, foi ganhando espaço na minha vida também a psicologia hospitalar. Quanta gratidão eu tenho por cada pessoa que passou pela minha vida nesses 19 anos de profissão. Foram muitas histórias, muitas famílias, muitas pessoas, mas nunca o socorro emocional foi tão importante, tão urgente e necessário quanto agora no momento de pandemia. O sofrimento e a dor dentro de um hospital em época de pandemia é avassalador. Nesses quase 2 anos, diversos pacientes passaram por mim, com diversas situações econômicas, financeiras, sociais, familiares, diversas condições clínicas, diversas idades. Tudo muito diferente. Para a Covid-19, não existe regra. Mas sabe uma coisa que todos os pacientes têm em comum? Muito medo e impotência. Eu vi vários pacientes serem entubados, vários outros se reabilitando. Vi inúmeras famílias se despedaçarem e tantas outras se unirem cada vez mais. Eu vi a morte diversas vezes, mas eu vi inúmeros pacientes renascendo. No meu trabalho, eu pude oferecer a minha escuta, o toque das mãos, um abraço. Eu acolhi, fiz videochamadas, eu fui ponte. Inúmeros pacientes passaram por mim nesses 2 anos, mas um deles me trouxe a certeza de que algumas das minhas escolhas são missões de vida. Eu vou trazer um relato aqui sobre Maria e João. Esses não são os nomes reais das pessoas que eu atendi. João foi um paciente que chegou ao hospital e desde o primeiro contato me chamou a atenção. Era um rapaz jovem, 30 anos, sem comorbidades, com sonhos pela frente, muitos ideais. João precisou ser internado e pouco tempo depois ele teve o diagnóstico Covid-19. Ele ficou muito assustado, tinha muito medo, muita ansiedade. E os médicos então optaram por trazer Maria, que era sua noiva, para permanecer com o João, uma estratégia para reduzir a sua ansiedade. Maria ficou com o João enquanto ela pôde, assim como ela já vinha fazendo nos últimos 12 anos de relacionamento que eles tinham. Só que o João teve uma piora e precisou ir para a UTI. A partir desse momento, Maria não poderia mais acompanhá-lo. João sabia disso. E na sua ida para a UTI, ele gritava muito, chamava muito pelo nome da Maria. João estava muito angustiado. E aquela angústia dele também era nossa. João e Maria tinham uma conexão muito grande, uma afinidade imensa, um amor enorme e muitos planos em comum. Eles se casariam dentro de 2 meses. Na UTI, João tinha seu celular. Era uma forma dele se sentir mais acolhido, menos solitário, dele ter as pessoas próximas a ele, ainda que de uma forma remota. João diariamente conversava com Maria por mensagens, falava comigo, falava com diversas outras pessoas com quem ele queria. Nas nossas conversas, João sempre me falava sobre seus medos, sobre querer ir embora para casa, se recuperar. Falava da saudade que ele sentia da Maria e falava dos planos que ele tinha para depois do hospital, inclusive o seu casamento. E a Maria? Maria queria que tudo aquilo acontecesse. Mas, infelizmente, João foi entubado. A partir daquele momento, meu cuidado com Maria se intensificou. Maria tinha uma mistura de sentimentos. Ora, ela tinha muita certeza da melhora do João, muita fé. Ao mesmo tempo que ela tinha muita insegurança e muito medo. Infelizmente, após 22 dias de internação, João não resistiu à Covid. Lidar com aqueles sentimentos da Maria e do João durante aquele processo de internação foi muito difícil. Ao passo que também foi muito difícil lidar com as minhas próprias emoções com tudo aquilo. Eu fiz o que eu pude. Eu ofereci a minha escuta, eu acolhi, fiz videochamadas,
sustentava a fé e a esperança deles em diversos momentos. Em vários outros momentos, eu oferecia o meu silêncio. E quanto ao meu trabalho na psicologia hospitalar, hoje eu não tenho dúvida de que essa minha escolha é uma missão de vida. Como eu falei lá no início, eu sou grata porque eu consegui unir na minha vida as escolhas que eu fiz à minha missão nesse mundo. Eu trouxe aqui hoje esses 2 casos para ilustrar exatamente isso. A minha maternidade atípica e a psicologia hospitalar, com certeza, são o que traz sentido à minha vida. Hoje eu vejo que, assim como na minha maternidade, na história de Maria e João, um sonho também foi interrompido. Aquele sonho idealizado, ele não é mais possível. Com a vinda da Alice, eu precisei ressignificar a minha maternidade. Foi preciso que eu fizesse o luto daquela filha idealizada e sonhada para que eu então pudesse aceitar a filha que eu gerava. E com a Maria também vai ter que ser assim. Vai ser preciso que ela faça o seu luto para conseguir dar novo sentido e nova cor à sua vida. Ah, e por falar em cor, eu aproveito aqui para poder deixar um recado para aquela médica com quem eu fiz a consulta faltando 15 dias para o nascimento da Alice. Eu queria dizer a ela que a minha maternidade é sim uma maternidade cor-de-rosa, cheia de coraçõezinhos. E como é?